Está começando o podcast Meu Exótico. Notícias, novidades, dicas culturais e tudo mais sobre manejo de pets não convencionais. Fala pessoal, beleza? Começando aí mais um podcast aqui, mais um episódiozinho do podcast da Meu Exótico. Eu sou o Fernando Mendes, estou aqui com o André Saldanha, querido médico veterinário. Hablas muito aqui. Diz ele que nesse episódio hoje ele vai hablar, hein? Vamos ver. E aí, André? Bom dia, boa tarde, boa noite. Já estou ansioso. Primeiramente, já peço desculpa se ficar um ruído no meu áudio, porque o pessoal só passa pano pro Fernando. Mas desculpa, sempre desculpa. Cara, tá muito frio em Curitiba e eu tô com o aquecedor ligado. Eu não sei se vai vazar o áudio, mas tá. Não tá vazando, Aqui não tá vazando não, cara. Tô ouvindo nada. Então, a princípio, tudo bem. Seu aquecedor faz ruídos? Que tem a ventoinha, né, do aquecedor. Não é óleo, né? Não, é mais top. É de cerâmica, tem o ventiladorzinho. Faz barulho, né? Top. Mas é levinho, pô, para manter homogêneo o aquecimento. Bom, enfim. E você pode ver, Fernando, que olha o que eu coloquei aqui, ó. Coloquei até um doutor aqui nesse episódio que eu nunca coloco. E vou dizer mais, é porque o meu doutorado foi muito sobre isso. Então, a ideia de hablar hoje é porque a ideia desse episódio tem duas bases. A base é um pouco do que eu fiz no doutorado, que já era o início, e a outra base é uma experiência pessoal, que é aqui do prédio que eu moro hoje, com o cachorro do vizinho. Não estou reclamando. Vizinho, se você chegar nesse podcast em algum momento, vocês são ótimos, super simpáticos, só uma reflexão, tá tudo bem, eu amo... Não, amo não, é uma palavra muito forte, né? Mas eu respeito vocês, eu adoro cachorro, tá tudo bem, só uma reflexão. E vamos então falar, nossa reflexão hoje, no episódio de hoje é pets e incômodos sociais, né? A gente falar um pouquinho sobre esses pets aí que geram algum tipo de incômodo social, seja para os nossos vizinhos, seja no ambiente público que as pessoas levem eles. Enfim, e mais uma vez, óbvio, fundinho, de forma subjetiva, a gente quer dizer o que no final do episódio? Répteis são os melhores pets do mundo, é só isso, gente. O objetivo final do episódio é esse. Mentira, cara, não só réptil, mas réptil, coelho, rato, hamster. A gente vai falar sobre isso tudo, assim, mas acho que hoje o podcast é um convite à reflexão, né? Eu sei que o nosso público, grande parte, é o pessoal do hobby reptiliano, digamos assim, mas eu acho que isso serve para todo mundo, cara. Às vezes a de veterinária está assistindo, às vezes o cara que tem um outro bicho está assistindo, mas é um convite para reflexão mesmo, porque uma coisa que no meu doutorado ficou muito clara e eu defendo muito hoje é que a presença de animais de estimação na sociedade, ela tem impactos positivos e impactos negativos. E cabe a nós, né, por meio da posse responsável que a gente tanto faz, minimizar os impactos negativos para que a gente possa enaltecer os positivos. Eu acho que a posse responsável, ela se resume muito nisso no ponto de vista de finalidade. Você ter posse responsável, você minimizar tudo de ruim que... Tudo não, né? Mas minimizar o máximo que você conseguir de ruim do bicho. Então, cara, promover bem-estar, promover saúde, respeitar os outros, respeitar o meio ambiente, para que os impactos sejam menores e que a gente tire os benefícios do bicho, de companhia, de admiração, de aprendizado, de saúde mental, de uma série de outros benefícios que a gente sabe que os pets trazem para os seres humanos. E aí me veio essa reflexão por causa de um vizinho que se mudou há alguns meses para cá e tem 2 cachorrinhos, cara. Os vizinhos são os queridos, reforços, super educados, comunicativos, coisa que em Curitiba é um diferencial humano bem grande. Mas desculpa, galera, desculpa. Mas, pessoal de Curitiba, peço perdão já de antemão. Falei que ele ia vir hablar nesse episódio, tá hablando já. Não, cara, mas os cachorrinhos dos caras são mó bonitinhos, mó gente boa, mas não, os bichos late, velho. Cara, cachorro late, tá ligado? Tipo, só que eu não tava acostumado com cachorro latindo em apartamento. Todos os lugares que eu morei, eu tive cachorro em apartamento meu, mas o Luan, que é meu Golden, não late. Tipo, eu nem sei qual que é o latido dele, porque tadinho. Ele não é muito de latir. Mas o cachorro dos caras late, cara. Late de madrugada, late de dia, de tarde, de noite, late o dia inteiro, velho. Tipo, é um apartamento pequeno, ele é porta a porta comigo, né? As portas são de frente.
vou ser bem sincero, não me incomoda em nada. Às vezes à noite, assim, para eu acordar de noite é muito difícil e tal, mas eu começo a refletir assim, cara, se alguém tem um bebê, se alguém tem uma criança, às vezes, com autismo, alguma coisa que não lida bem com sons, assim, ou que tem dificuldade para dormir, com insônia, e acorda fácil, ou se tem uma pessoa, por exemplo, que é enfermeira, que é médico, que dá plantão noturno e só pode dormir de dia. Então, assim, eu começo a extrapolar condições sociais e o quanto que isso impacta, né? E aí, esse incômodo social, que no meu caso não me incomoda, reforço, mas que é um incômodo, me trouxe para essa reflexão. Cara, a gente não normalizou isso, então esse que é até onde a gente normalizou. E aí a gente pode puxar a questão dos répteis, né? Que é não normalizada, digamos assim. Sim, sim, ó, eu acho que tem ambos os lados, né? E aquilo que você falou assim, não me incomoda, mas me gerou um incômodo. Incomoda no final. É que, na verdade, eu acho que o que a gente vai sempre é muito de uma boa convivência, né? Fala mais alto. O que fala mais alto? O que importa mais, né? É o que você falou, tudo tem um impacto positivo e negativo. Como que eu minimizo isso aqui? O que é melhor? Eu ter uma confusão com os vizinhos agradáveis, gerar um clima, não sei o que, ouvir uns latidos de vez em quando, né? Então, eu acho que não vai muito, eu acho que para gerar um incômodo tem que ser uma coisa, eu acho que muito grande, de gerar problema, quem já falou um pouquinho no episódio, né? Que direitos nós temos, não tem e tal, mas eu acho que quando a gente fala principalmente de animal de companhia, é para ser uma companhia, né? Não é para ter somente um animal. Porque eu vejo, às vezes, muito essa coisa de cachorro latindo em apartamento, me incomoda. Mesmo eu nem ouvindo, ou vendo de longe. Porque, cara, eu fico imaginando um animal, um mamífero, que tem uma dependência psicológica grande, quer interação, quer isso, quer aquilo. E aí você deixa o bicho o dia inteiro sozinho e preso dentro de um apartamento. Não acho isso tão legal, porque é um bicho doméstico, acostumado. E aí eu queria até que você começasse explicando. Você está falando de bicho de estimação, a gente fala pet, doméstico, não sei o quê. E eu vejo que quando o direito animalista tem crescido cada vez mais, as pessoas legislam sobre isso, e às vezes o legislador não tem esse conhecimento e coloca, às vezes, uma lei, um doméstico. E aí, num julgamento, numa aplicação de uma regra, a gente sabe que existe uma diferença enorme entre animal doméstico, animal de estimação, animal pet não convencional. Podia dar uma geralzona rápida sobre essas definições mais técnicas mesmo desses termos aí para a gente avançar, porque a gente vai estar falando de estimação mesmo como um todo, independente se é doméstico ou silvestre, né? Exato. Então, assim, tem até uma reflexão sobre essa lá no nosso blog, né? Estou deixando passando aqui durante o podcast, mas é exatamente isso. O doméstico é aquele animal que ele é considerado por lei, ele é considerado perante a legislação brasileira como um animal que já sofreu um processo de domesticação. O grande erro técnico nisso aí é que a domesticação, igual eu acabei de falar, ela é um processo. E a legislação entende domesticação como um evento. O que eu quero dizer com isso? O cachorro é doméstico, o gato é doméstico, o coelho é doméstico, porque na Índia é doméstico. Mas eles não entendem que é um processo de domesticação. Por exemplo, o papagaio ele é considerado silvestre nativo. Ele é um animal que não é doméstico, mas ele está num processo de domesticação. Talvez ele esteja num nível de domesticação mais baixo do que o de cachorro. Mas eu entendo como um processo de domesticação já iniciado e trabalhado, talvez não tão avançado. Mas é exatamente isso. Por exemplo, eu vou me mudar agora, né, essa semana, e eu fui ler o estatuto, porque antes de comprar um apartamento, eu sei que eu tenho bicho, eu preciso estar garantido. A gente vai falar um pouquinho disso também, eu acho, vai chegar nesse ponto do podcast. Mas eu fui ler se o estatuto permite animais. Então lá fala que é permitido animais domésticos, desde que não cause incômodo, lá. Só que o que ele quer dizer, ele provavelmente, é doméstico no sentido de estar dentro de casa, e não doméstico no sentido técnico, biológico da palavra. Só que quando você cai no juiz, cai em alguma coisa, o cara vai ser técnico, né? Ele vai pedir um perito, alguma coisa para ser técnico, e não para ser... Se bem que no Brasil, né, a gente vai falar sobre isso também hoje, provavelmente, não existe lei, existe juiz, né? Então o cara faz o que quiser, o que ele entende, é isso aí. Mas é exatamente esse o ponto. Nosso objetivo aqui não é discutir se é doméstico, se é silvestre, se, enfim, deveria ter pet silvestre, não deveria, não é esse o foco. Por isso que eu até pus no título ali, pets. É animal de estimação e os impactos sociais que eles causam. Perfeito. E aí, eu acho que é importante, Fernando, no nosso site, eu vou deixar aqui, para quem tem interesse em aprofundar o conhecimento sobre posse responsável,
A Meu Exótico criou, né, propôs, inclusive a gente está cientificando isso, então até o ano que vem eu acho que eu vou ter isso bem científico, mas ele já é mais palpável do que é posse responsável. Então a gente criou 3 pilares, né, que é o comprometimento, o investimento e a responsabilidade socioambiental. E esse terceiro pilar, que é a responsabilidade socioambiental, ela fala exatamente sobre 2 pontos, a responsabilidade social e a responsabilidade ambiental. Ou seja, a responsabilidade social de você ter um animal. E eu não vou entrar em detalhes do meu doutorado, mas o resultado foi muito claro, que no Brasil, o pilar que a gente menos reconhece, o ponto que as pessoas menos se preocupam, é exatamente a responsabilidade social. Eu não vou me alastrar aqui, me alongar no doutorado. Quem quiser, vai no portal do Meu Exótico, comunidade, dentro de comunidade tem posse responsável, você consegue baixar minha tese de doutorado lá. E ela fala muito sobre isso. Mas acho que para a gente começar o podcast, enaltecer que o brasileiro ele tem muita dificuldade de empatia, de modo geral. A gente é uma sociedade ainda muito individual em tudo, e nos pets é a mesma coisa. E eu vou te dar um exemplo, Fernando, que me chocou um pouco, que eu estava dando aula de deontologia ética profissional. E aí a gente começou a discutir dilemas. Quando a gente fala de um dilema, é porque ele não tem resposta simples, nem resposta certa, muitas vezes. É exatamente perspectivas diferentes e tal. E eu comentei sobre esse dilema. O cachorro late. No Japão, é permitido você fazer uma cirurgia para remover a corda vocal do cachorro. No Brasil é proibido, tá? É considerado uma cirurgia mutilante. Mas no Japão é permitido. E aí a gente começou a discutir isso na aula. E aí eu sei que chegou num ponto da discussão, eu falei, tá, gente, mas se você tem um cachorro que ele late muito, incomoda a vizinhança inteira, qual que é a solução? E aí um aluno respondeu assim, os vizinhos que lutem. Do tipo assim, cara, o problema é do vizinho. Faz sentido. Não faz sentido. E aí eu fui e entrei na discussão, falei, cara, mas você gosta de cachorro? As pessoas são obrigadas a gostar de cachorro? Então, por exemplo, se você gosta de funk, você pode ligar um funk no volume máximo na rua e incomodar os vizinhos com isso? Mas tem a lei de incômodo e tal, mas a lei do silêncio é a partir das 10 da noite. Então, se eu gosto, sei lá, se a minha religião é X, eu posso colocar uma coisa religiosa altíssima no sábado de manhã, depois das 8 da manhã, porque eu gosto e as pessoas são obrigadas a gostar. Bom senso, né? Pelo visto não é, né? Porque as pessoas não tem, né? Tipo assim, é que tem coisa quando a gente fala de ver em sociedade, é justamente isso. Regras mínimas e comuns a todos para ter um mínimo de civilidade, né? Por isso que somos considerados uma civilização. Eu nem sei se a gente consegue mais considerar assim, né? Então, e aí esse aluno me deu um choque, assim, porque eu pensei, cara, eu tô dentro de uma ótima universidade, dentro de uma cidade extremamente privilegiada, que é Curitiba, com alunos de alto nível, assim, de modo geral, são pessoas que têm vivência, são pessoas que têm algum grau de base familiar, lógico que tem melhores e piores no sentido de situação de vida de cada um mesmo, mas, são pessoas que são expostas a um privilégio social muito grande a nível Brasil. E eu falei, cara, como é que esse cara aqui dentro dessa sala pensa assim? Poxa. Imagine o outro que não teve acesso a essas coisas, essas discussões, a entender essas mediações e tudo mais, né? É complicadíssimo. E eu acho que quando a gente vai falar de questões animais, pior ainda mais. Porque sai completamente a razão e entra a emoção. E aí não tem o que se discutir. Porque é como se do tipo, não, tudo tem que ser feito para o animal e ponto. E esquece que existe a sociedade, existe as pessoas, a gente também faz parte disso, né, e tudo mais. Então eu acho que aí piora ainda mais o debate, sabe, com relação a isso, porque entra numa questão ideológica, entra numa questão emocional, e aí não tem debate. Não tem ou então o que debate, você debater, porque é baseado na minha opinião e somente. Exato. E aí se ela for não empática, não civilizada e ainda individualista, não tem debate. Não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum, exatamente. E aí, assim, aqui no prédio, eu acho que nem é no meu prédio, na real, tem um cara que tem uma calopsita. Obviamente, eu adoro calopsita, criei a vida inteira e tal. Só que o bicho pia o dia inteiro, cara. E às vezes eu tô aqui trabalhando e o bicho fica piando. Reforço, não me incomoda, porque eu sempre tive bicho. Mas eu fico pensando, cara, e quem não gosta? Quem fez a escolha de não ter um animal porque não gosta de barulho?
até que ponto ele é obrigado a aguentar a calopsita do vizinho piano? E aí eu comecei a pensar até mais longe, cabeça TDAH, né? Fernando me entende, algumas pessoas estão estudando e vão me entender, mas eu comecei a pensar, pô, o cara tem o curió, o cara tem um pássaro preto, pô, é lindo o canto do bicho, concordo, mas e quem não gosta? Não é obrigado a gostar. Não é porque eu gosto, que a pessoa gosta, que as pessoas são obrigadas a gostar. E eu fico imaginando assim, e eu já fui assim, eu moleque, não pensava nisso, eu queria ter meus bichos, eu tinha meus bichos e pronto, e eu fico pensando, cara, como é que a gente não leva em consideração o outro, né? E aí, óbvio. óbvio. O pior é que você ainda morava em casa. Talvez o sentimento ou a vivência de um condomínio, talvez você não tivesse essa consciência ainda. Eu cresci em casa, interior. Não existe isso. As casas são grandes, geralmente, tem quintal, não passa muito. Agora, quando você vai mudar para um condomínio, um prédio, as paredes são coladas, ainda mais os prédios novos. Que é aquelas paredes fininhas, né? Fininho, cara, deixa cair uma agulha do lado, você escuta. Eu acho que falta muito também, igual hoje, do tipo, hoje pensando em me mudar, quando eu vou me mudar, obviamente, eu sempre vou pensar do tipo, eu sei que eu não posso morar num condomínio grande. Por quê? A gente vai até falar do caso do Silas, por exemplo, com a serpente que teve que ser retirada de um condomínio, porque... E aí a gente não está falando de barulho, a gente não está falando de nada disso ainda, né? Isso fala de réptil, que não produz isso, mas produz outros tipos de sentimentos, que não são incômodos sonoros e tudo mais, mas é um incômodo social. Incômodo psicológico. Social, relacionado exatamente, é um incômodo psicológico, perfeito. Caraca, e aí, não sei qual foi a zica que você fez, mas o meu aquecedor acabou de pegar fogo. Tô falando que o óleo é melhor? Só no ao vivo essas coisas acontecem. Tô falando que o de óleo é melhor? Não pega fogo. Depois eu resolvo, tira a tomada. Vamos você não queria uma lareirazinha? Achei que era o modo lareira que você tinha ligado. E eu digo mais, se isso for ao ar, quer dizer que eu sobrevivi. Se não for ao ar, provavelmente algo deu errado. Mas, a princípio, tá tudo bem. Caraca! Meu Deus! Eu nem, desculpa, eu perdi aqui do... Não, mas a gente falando desse incômodo psicológico também que existe e tudo mais, né? Então, assim, fica muito difícil você definir, eu acho, às vezes, do tipo, que é o incômodo, até onde vai. Mas em condomínio, eu acho que a gente tem que ter esse tipo de consciência. Eu não vou para um condomínio grande porque a possibilidade de eu ter alguém que vai saber que eu tenho serpente, que vai poder reclamar. Então, assim... Até para comprar um apartamento, tudo isso a gente avalia hoje, porque a gente sabe, não que o meu bicho vai incomodar alguém, mas a gente sabe que tem pessoas, principalmente hoje em dia, que a diversão dela é incomodar alguém. E aí não incomodar alguém com alguém latindo, não é igual o bicho nem nada. Não, é porque essa pessoa não tem nada para fazer na vida, não se infernizar. Aquela pessoa que passa o dia inteiro comentando hate na rede social dos outros, que nem conhece, mas quer criticar e fala mal, e vai lá e fala. Essa pessoa que vai para reunião de condomínio todas, não perde uma, e ela quer tretar com todos os condôminos, que ela quer fazer o papel de síndico fiscalizando se tem papel, se a grama não está cortada. Esse tipo de gente, tipo, a gente não tem como eliminar. Quer achar problema e não solução, né? Tipo assim... Não, ela precisa de problema. Ela vive disso, é o que ocupa ela. Mas não de resolver problema, de criar problema. Não, a não ser que ela tenha um backlog grande ali de problemas no depósito dela, que ela possa puxar mais um depois, porque senão o sentido da vida dela perde. E aí tem 2 pontos que eu acho que eu queria comentar. O primeiro é essa questão de apartamento e casa, que eu não vejo tão diferente, sabia? Porque eu penso assim, algumas coisas sim, lógico, mas, por exemplo... Não, eu falo de consciência, pelo menos para mim foi eu entender que morar em comunidade, você morar em condomínio gera um senso de comunidade maior do que quando a gente mora em casa. A gente tem senso de comunidade quando mora em casa, mas com os colegas da rua. Mas, por exemplo, comunidade de anos, uma construção, é diferente de uma que muda, todo mundo entra, sai, então todas as regras precisam ser estabelecidas. Quem nunca, do tipo, fica olhando aquela... Gente, quem mora em condomínio sabe, chegou mudança, vai todo mundo pela janela. A gente já começa a julgar as pessoas pelos móveis. Pelo que tá entrando. Resolve, olha lá, os móveis meio quebrados, deve ter criança, deve ter cachorro, mordeu, arrebentou. É assim, é a alma do brasileiro, a gente é assim, do ser humano. E assim, esse negócio da casa, eu fico pensando assim, hoje em dia, quando a gente, eu não vou dizer evoluir no sentido de tempo, não de melhor ou pior, evoluir no sentido de evolução temporal. Mas hoje, quando eu vejo,
eu sempre morei em casa também, né? Mas hoje, quando eu passo numa casa e vejo um cachorro no muro latindo, e sabe aquele bicho que avança no portão e tal? Eu penso duas coisas. Eu penso, cara, os vizinhos, porque querendo ou não, o latido de cachorro é alto, incomoda vizinho. E a segunda coisa é o distúrbio psicológico que esse animal está sendo submetido. Então, hoje eu vejo como um problema não só social, mas animal também, sabe? E como é que as pessoas acham bonito. É bom ele no portão que ele se diverte. Meu amigo, ele não está se divertindo. Ele está, cara... Ou elogia o cachorro, porque não, ele é um cão de segurança. E tá lá latindo igual um louco, não é igual não é um latido funcional, é um latido disfuncional. Ele não sabe o que ele está latindo, ele não está com um objetivo ali e tal, enfim. Mas hoje em dia eu vejo desse jeito, assim. E até esse vizinho aqui, eu lembro que a primeira vez que ele se mudou, ele comentou no elevador, tem um cachorro e tal, mas a gente está treinando ele ainda e tal. Só que eu nunca vi um treinador vir aqui. Então, assim, eles estão treinando. E aí eu fico pensando em como é que as pessoas... Isso no nosso hobby dos animais silvestres, de modo geral, réptil, ave, coelho, a gente tem mais consciência, né? A gente estuda a biologia, a gente estuda o comportamento e tal, e por aí vai, mas o pessoal do cão e do gato, a gente já normalizou de um tipo, cara, gato dá voltinha na rua. Tô nem aí pro vizinho, se ele vai fazer barulho, se vai fazer cocô, se vai fazer xixi, se ele vai fazer o que for. Ele dá voltinha, é bom para ele. E ponto, se é bom para o bicho, igual você falou, põe na emoção e vai. O cachorro, a pessoa, muitas vezes, quando ela pega um cachorro e mora em apartamento, ela nem cogita que é essencial contratar um adestrador. Que devia ser, sei lá, cara, o condomínio devia começar a exigir que o cachorro tenha um adestrador, que ele saiba se comportar, não vai latir no elevador. Qual tem de vacinação, né? Você tem um certificado de adestramento? Adestramento, é. Então, assim, eu sei que não é tão simples, né? A gente está falando aqui, a gente está cuspindo ideias. Não é tão simples porque, a gente teria que ter uma regulamentação de adestramento, de adestradores, que hoje em dia não é tão bem... Você acha que tem associação, mas, assim, não é tão bem estruturada. Mas eu penso muito nesse lado. E aí foi onde a gente estava conversando, e aí você até comentou de, se eu fosse me mudar. Quando eu fui olhar apartamento, era uma coisa que eu sempre perguntava, pode ter bicho? Pode ter bicho? Pode ter bicho? Olhar no estatuto o que está escrito, se pode ou não, mesmo porque, por mais que a gente tenha jurisprudência que não pode proibir, a gente pode falar disso também, mas a gente não quer dor de cabeça, né? Então, se você... Exato, eu acho que a gente quer paz. Eu acho que no final do dia a gente quer paz, só quer viver a vida com o que a gente gosta. Quem sabe que muita gente vai achar estranho e tal, por isso que somos exóticos, né? No literal da palavra, exatamente. Só que, tipo, e começa essas coisas, eu acho que vale lembrar do caso do Silas, lá do Mato Grosso, né? Onde, tipo, para quem não se lembra, o Silas é uma arco-íris da Caatinga, se eu não me engano. Acho que é da Amazônia, não? Não. É uma classe do Macis, mas eu acho que é Macis. Enfim, uma cobra de médio porte, pequena, para quem todo mundo sabe, a cobra não faz barulho, não tem cheiro, não tem nada disso, a proprietária não ficava passeando nas áreas comuns com bicho do condomínio, mas uma vizinha, ao descobrir que essa outra moradora tinha uma serpente como pet, entrou na justiça pediu o condomínio para tirar, o condomínio aceitou, aí eles ingressaram na justiça, a justiça manteve o bicho fora do condomínio, manteve lá, porque a vizinha que se incomodou alegava ali, né, ter problemas de saúde, fobia, que dava problema, que criava pânico nela, enfim, ela se incomodava demais com aquilo, né. Enfim, não vou entrar no mérito da questão, mas a gente já tem julgados, então, sobre esses casos, né. É mais comum quando você tem cachorro que late. A gente tem outro caso de um amigo nosso, né, com araras visitacídeos, que vocalizam muito, que aí, e alto, e era uma casa. E aí, até a primeira denúncia foi no caso que eram bichos ilegais, e não eram bichos totalmente legais. Mas ainda assim, por conta do barulho, teve que tirar 2 araras, mas depois elas conseguiram voltar com as araras para lá. Mas então, acho que no caso de pets não convencionais, geralmente vai ser barulho. E aí, geralmente, vão ser os psitacídeos, né? Rapinantes. Porque, olha, eu tenho um amigo que tem no Rio, não vou citar nomes para não expor, né? Mas equipe exótica, o Felipe. É um inferno falar com ele. Se a gente falar da equipe exótica, a gente fala o nome. Agora você falou Felipe, agora você expôs. Porque já era um inferno para mim, do tipo de estar lá, às vezes, não sei o quê, que os rapinantes focalizam, normal, mas do tipo, para os vizinhos deles, não é um problema, porque já convive, vai lá, cuida do Ou bicho. Será que é um problema, mas não quer caçar confusão, igual você falou também? Também é uma possibilidade.
Pode Cara, ser e sabe que isso é também. engraçado? Porque que tô há eu muitos sou anos. desses, cara. Tipo, se eu não tenho que arrumar confusão, pode estar me incomodando. É algo, é o que você falou, acho que você citou mais cedo. Temporário? Foi só hoje? Tá tudo bem. Então, vou te dar um exemplo. Mudou um vizinho aqui para baixo esses dias para fazer churrasco, para comemorar acho que o dia que ele chegou. A gente tem uma área, no meu prédio tem uma área de serviço grande. Só que você tem churrasqueira para apartamento, justamente para não gerar muita fumaça. Então, assim, eu tava defumado dentro de casa. De tanta fumaça que entrou dentro de casa. Me incomodou? Me incomodou não ser convidado para o churrasco. Meu maior incômodo foi esse, na verdade. Mas eu fiquei pensando, tipo, cheiro. Meus bichos são muito sensíveis a cheiro. O qual esse cheiro poderia incomodar meus bichos, porque estava demais. Mas eu sabia que era só aquela noite, cara. Eu nem fiz churrasco todas as noites. Então eu preferi fechar os ambientes e tudo mais, só informar o zelador, que do tipo, poxa, dá um toque pro cara que a fumaça incomodou, para uma próxima ele evitar, ou a forma como ele usa, ou coisa do tipo, sabe? Então acho que tem isso também. Mas tem gente que não, já ia ligar pra polícia, já não sei o quê. Já... Exato. Eu tive um caso engraçado quando eu me mudei para Curitiba, que eu trouxe o Luan, meu Golden, né? E aí, depois de uma semana, 15 dias que eu tinha me mudado, apareceu um aviso no elevador, dizendo que só era permitido animais de pequeno porte, não sei o quê, não sei o quê. Cara, deu 10 minutos, o meu vizinho mandou mensagem no grupo. Ah, se o aviso é por causa do vizinho novo, ele mora do meu lado, o cachorro é um amor, super educado, não faz barulho. O cara me defendeu assim, de graça, cara. Foi muito legal da parte do cara, assim, sabe? Isso é Porque depois legal, eu fiquei né? sabendo que não tinha nada a ver, não era comigo, é só porque eles copiaram o trecho do estatuto. Era por um outro morador que tinha deixado o cachorro xixi ou cocô dentro do apartamento e não catou, enfim, e por aí vai. E aí eu achei legal que o vizinho interveio positivamente a meu favor, né? Que eu tava com o Golden ali no prédio. Então, a gente sabe que tem pessoas dos dois jeitos, né? É óbvio que, igual você falou, viver em sociedade é difícil. E aí entra num tema que você já começou, mas acho que vale a pena a gente falar, que é o estatuto, né, de condomínio de prédio, que tem Perfeito. jurisprudência para os dois lados, né? Que, por um lado, tem muita gente que entende que dentro da unidade autônoma, que seria o seu próprio apartamento, você tem limitações de restrições, digamos assim, ou seja, o estatuto ele pode intervir até um certo ponto, mas tem que respeitar a sua individualidade. Mas a gente sabe que tem juiz que não leva isso muito a sério, né? Que ele entende outras coisas. Sim, é porque eu acho que essa é uma das coisas mais legais, mais bonitas, que eu mais gosto no direito, é que ele não é absoluto. Então, ele sempre vai ser uma combinação de coisas, justamente para chegar nisso. Então, tipo assim, a gente tem lá, né, na Constituição, que é a minha propriedade privada, minha casa é inviolável e tudo mais. Só que não quer dizer, igual você falou, que eu posso colocar para tocar funk, gostaria muito, todos os dias, às 8 horas da manhã no sábado, no maior volume que eu conseguir colocar de caixa de som dentro do meu apartamento. Porque aí eu estou incomodando aí meus vizinhos, não sei, aí que entra outros tipos de legislações, de entendimentos, de direitos, né, deveres e tudo mais. Então acho que isso é legal, porque a gente tem justamente isso. A lei fala, quando você vai falar de convenção de condomínio, lei de inquilinato, ou aí é mais até o próprio Código Civil que fala disso, né? Eu vou até ler aqui um trechozito que fala aqui, ó. O caputana, proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar interferências prejudiciais à segurança, sossego e à saúde dos que habitam, provocada pela utilização da propriedade vizinha. Ou seja, se o meu vizinho está me causando algum tipo de problema de segurança, sei lá, vamos colocar que minha fiação foi Uma tudo serpente encapada, peçonhenta. o meu vizinho fosse lá e falasse, uma serpente peçonhenta, perfeito, perfeito. A gente tá muito ligado ao sonoro, né? Já ia falar pegar fogo nas coisas. Pode Mas, por ser também. exemplo, Por o exemplo, ser obrigado a manter sossego. o aquecedor. Aqui em Curitiba tem muito aquecedor a gás. Ser obrigado a manter a revisão em dia. Porque se você manter a Perfeito, revisão fora de dia, você pode botar fogo no prédio. Simples. perfeito. Então, assim, ou o sossego, que aí acho que a gente entra muito relacionado a barulho, né? Quando a gente fala de sossego. Então, o barulho eu acho que entra aqui. Você pode ter seu pet, mas se ele tirar o sossego dos seus vizinhos, aí a gente vai começar a rever o seu direito de ter pet, porque o seu direito de ter pet não te dá o direito de ser chatão, de incomodar e ser Só que aí inconveniente. entra no caso do Silas, por exemplo. A pessoa alega que ela tem medo de cobra. Isso não é um incômodo. Não tirou o Aí ela sossego entra dela. na terceira perna do Código Civil, que é a saúde. Porque ali ela alega que traz problemas de saúde psicológicos para ela, o que é
extremamente subjetivo. Exatamente. Porque É isso que imagine se isso me incomoda ou coisa do tipo, mas eu posso alegar qualquer coisa. Pessoas de rosa Exato. me incomodam. Então eu não quero que Exato. ninguém no condomínio vista rosa. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um primo, na época ele era priminho, né? Agora já deve estar com uns 18 anos. E ele odiava, cara, eu tinha que prender o cachorro em casa para entrar, porque ele tinha medo de cachorro. Então, isso é muito comum. Isso é então, e muito se essa comum. pessoa mora num prédio que tem cachorro, seria utilizada a mesma medida do tipo incômodo social? Ou, por exemplo, porquinho da Índia, de modo geral, ele tem uma proteína na pele que gera muita alergia. E aí você vai alegar que a pessoa tem um porquinho da Índia e isso pode gerar alergia porque ela anda com um porquinho da Índia lá no elevador e eu sei que eu estou exagerando, mas eu estou dizendo assim, o que justamente para tentar trazer para exemplo. E aí, o que eu vejo? Por exemplo, vou dar um caso agora. Aí entra as provas, por exemplo. Será que essa mulher tem, por exemplo, outros casos que ela surtou em pânico um dia, que ela estava andando no zoológico e viu uma coisa. Aí você começa, aí a justiça serve justamente para mediar. Olha, um lado vai trazer todas as suas alegações de quanto isso é prejudicial à sua saúde, a outra parte vai trazer falando que não, eu ia xingar já, né? Mas o tipo não vem ao caso. E aí o juiz vai tomar a decisão dele com relação a isso. Mas eu acho que é muito você produzir prova. A gente está numa conversa extremamente utópica, ou seja, extremamente romântica, que a gente sabe que não acontece. Eu tenho alguns amigos, né, que são advogados, não advogados, mas são formados em direito, porque são coisas diferentes, né? Mas são concurseiros, cara. Estão estudando para o Ministério Público, para virar promotor. Eu comentei esse caso da serpente, e um colega meu disse basicamente: mas o juiz vai entender que isso não faz parte dos bons costumes, que ter uma serpente não é bom também. Então, se não faz parte dos bons costumes, isso pode gerar incômodo social. Só que ter cachorro faz parte dos bons costumes. Aí você pega Cara, o que é bom costume, pô? A gente já há não muito tempo, no país escravocrata como nós, o bom costume era não deixar preto entrar no ônibus, por exemplo, não sentar, não contratar. Isso era bom costume. Não dá para pegar isso. Né? A gente pega a extrema-direita aí, que tá em alta, e eles falam disso o tempo todo, de bons costumes, que muita gente critica. Exato. E assim, eu nem me coloco como esquerda nem direita, não é o caso aqui, mas eu estou dizendo assim, bons costumes é extremamente relativo. O bom costume para um abate... Pergunto a cultura de quem? E aí eu falo, um país que tem uma cultura completamente... Bons costumes para mim, que sou judeu, é completamente diferente de bons Exatamente. costumes cristão. Entendeu? E aí você pega um negócio assim que eu fico preocupado, é que a gente vê o direito indo para o outro caminho, porque o Brasil já está um caos. Então vamos pegar um caso recente aí, que é a criminalização do porte de droga. O que foi o grande problema? É exatamente a subjetividade sendo aplicada de maneira objetiva, digamos assim. Então foi necessário uma intervenção jurídica para que a gente determinasse o número exato do que é ou não é tráfico. E aí eu fico pensando nisso. Se é crime, não. Porque uma ausência de legislação leva o judiciário a definir a regra. E aí você pega exatamente essa subjetividade que você falou que acha bonita e ela mal utilizada vira um grande problema. Então esse juiz lá do Silas considerou que bons costumes é não ter uma cobra. Mas a subjetividade, eu falo muito mais do direito do que do legislativo. A legislação deve ser subjetiva, muito pelo contrário, ela deve ser o máximo, mais clara possível para evitar interpretações. Então, as regras, por isso, quando você aprova uma lei, por exemplo, as pessoas às vezes não conhecem o processo legislativo e julgam. A lei é muito fraca, ela não define, porque ela não está para definir. A lei existe para falar pode, não pode. Quem vai definir o como não pode é o executivo, não é o legislativo, porque senão vem veto. Só que na ausência do executivo e do legislativo, no caso das drogas, o judiciário falou, gente, eu preciso criar uma regra aqui até que vocês definam qual é a regra da democracia representativa, de quem elegeu vocês para colocar isso ali, sabe? Eu acho que vai muito nisso. E aí hoje, a falta de legislação não leva não só o judiciário a criar essas regras, porque aí é o problema. Que entra a regra ideológica, que é o bom costume, o magistrado vegano, que é contra qualquer tipo de criação. E aí a gente começa a entrar numa seara que não é subjetividade, eu acho, é uma guerra de ideologia, argumento, e todo mundo vai achar um pedacinho que vai defender o... Se você pegar no pé da letra, o bom costume é não matar nenhum bicho, né? Então a gente deveria ser todo mundo vegano. Se for pegar assim, o pé da letra de bom costume, matar bicho não é bom para ninguém, é bom comer carne, eu gosto, eu como, eu não sou vegetariano nem vegano, mas assim, se você pegar no pé da letra, não é um bom costume, é um bom costume pra gente, pro bicho é péssimo, pô. Então, assim,
é isso que me deixa muito reflexivo sobre o assunto. E aí chega num ponto que eu queria muito conversar nesse podcast, que é a normalização que a gente tem para... podcast é ótimo, a gente tá 30 minutos falando. Mas é que, tipo, isso é, para mim, a cereja do bolo, que é a normalização de alguns bons costumes, tá ligado? Do tipo assim, o cachorro que late às 3 da manhã, a sociedade entende como bom costume. É um cachorrinho, tudo bem ele latir. Mas a mulher que alega que tem problema de saúde porque ela sabe que tem uma serpente dentro do apartamento de um vizinho que ela não gera nenhum perigo físico, aí é justificado. Isso que eu não consigo entender, entendeu? Tipo, entendeu? Sim, e tipo assim, e se ela for para uma pousada, e lá na pousada falar, aqui tem cobra, ela vai ter a mesma reação? Do tipo, eu vou embora da pousada? E falava, aquela pessoa específica iria, porque é uma magistrada aposentada. Ah, entendi, tudo bem. Magistrados geralmente acham que eles podem qualquer coisa, né? Infelizmente tem essa cultura da toga no Brasil, que é muito... É o bom costume, é o bom costume, exatamente, né? Então, é bem complicado isso. E aí, assim, isso que me traz muita reflexão, dessa normalização. Então, assim, o potencial invasor de um animal silvestre ele é motivo para proibição, mas o gatinho que dá passeio que ninguém faz nada, que não vira crime, não vira nada, não, tudo bem porque é o gatinho. O gatinho que é exótico e tem um impacto gigantesco na fauna silvestre nativa, solta, local, levando espécies à extinção, inclusive, localmente. Esse não pode fazer nada. Se você quiser discutir a eutanásia, por exemplo, como foi feito na Austrália, é um tabu gigante, você não tem coração. Exatamente. Entendeu? E aí, assim, é isso que me deixa... É um debate muito emocional. Exatamente. Quando mas você vai bem, debate emocional, não funciona. Mas ele pode ser um debate emocional a nível pessoas. Mas isso que me frustra. Quando chega num juiz, deveria ser um debate técnico. Quando chega... São pessoas, mas ela... não separa. Mas ela está preparada, teoricamente, do ponto de vista profissional, para analisar... Deveria estar isenta. Deveria, ou então, falar assim, olha, eu tenho tanto amor por bichos, eu sou um defensor da causa animal, eu milito, eu sou voluntário, que nesse tipo de ação, quando chegar para me julgar, eu vou me considerar impedido e vou passar para outro juiz, porque aí sim ele estaria fazendo jus ao que faz a estátua da justiça, o símbolo da justiça, ter uma venda. É por isso que a estátua lá da justiça tem uma venda e uma balança, justamente para ela não pesar para nenhum dos lados. Agora, se o cara chega cheio de certeza, cheio de valores, de bons costumes dele, ele não está fazendo justiça. De forma alguma. De forma alguma ele está fazendo justiça. E aí essa normalização unilateral, hoje em dia, me traz muita reflexão. Eu acho que esse que era o objetivo da reflexão que eu queria trazer para as pessoas, né? Qual que é o limite da individualidade? Você ter um cachorro que incomoda, mas todo mundo entende que tem que ser respeitado, mas, por outro lado, a pessoa que tem uma serpente inofensiva, vamos pegar aqui uma 100 de boa, que não consegue nem machucar alguém com uma mordida, é um absurdo, sabe? Assim, e aí eu não vou nem defender as serpentes aqui, porque a gente sabe que é meio exótico, a gente fala muito de réptil, muito de serpente, mas que seja qualquer outro animal, que seja assim... Cara, por que talvez uma aranha, talvez algum animal que tenha esse preconceito, o bom costume aceita a proibição e os outros animais que têm muito mais impacto, se a gente for quantificar esse impacto, eles são normalizados. E aí, quando eu fiz o meu doutorado, ele é com ênfase em pets não convencionais, mas ele é uma reflexão sobre a posse de pets, a posse de animais de estimação. Então, eu tento sempre ver por todas as perspectivas, desde o animal doméstico, cão, gato, coelho, porquinho da Índia, chinchilo, o que for, até os outros. E aí, uma aluna minha usou essa palavra, agora eu estou com ela na cabeça, a sociedade urge, tem urgência por essa reflexão. A sociedade, acho que a gente precisa muito trabalhar nesse convívio sustentável de seres humanos e animais quando a gente fala de animais de estimação. E aí, enquanto a gente não vive disso, né, Fernando, você que gosta muito, se envolve nessas coisas, tem como a gente se prevenir, tem como a gente se precaver para evitar problema? Não sei o que você acha nessa... Cara, eu acho que é muito difícil. Eu acho que tem duas formas, assim. Primeiro é você entender onde você está morando, quem são seus vizinhos. Isso eu acho que é um ponto muito importante, sabe? Por exemplo, eu moro num prédio que são... Eu nem sei quantos apartamentos tem aqui, mas são 5 andares.
No meu andar são 2 por andar. Desde o início, aí logo quando eu mudei para São Paulo, eu não conseguia prédio. Quando eu conseguia, quando eu falava do pet, perguntava que pet que era, cancelava o contrato. E eu não conseguia, eu tive um problema para achar um lugar para morar, porque os donos dos prédios não queriam ter problema com os vizinhos, porque achavam que o cara vai ter serpente, meus vizinhos vão reclamar, vou ter problema, então eu prefiro não alugar para ele para não ter problema. E aí uma corretora para mim falou, para de falar para as pessoas que você tem esses bichos. Só entra, um monte de armário, cristaleira, vai entrando, os bichos vão entrar no pote, ninguém vai ver eles, não fazem barulho, ninguém precisa saber que você tem. E foi assim que eu consegui meu primeiro apartamento para morar em São Paulo. Esse agora é muito mais tranquilo, cara, porque eu faço questão de falar. Então, assim, é um prédio pequeno, com poucos moradores, eu não saio falando para todos os meus vizinhos, não conheço todos eles, mas o zelador eu acho importante ele saber, porque vá que aconteça qualquer problema e algum bicho meu foge, não sei o que, eu não quero que ninguém mate por falta de informação. E uma outra coisa, onde eu morava antes de mudar para São Paulo, era um condomínio em área verde. Então, eu fazia questão das pessoas saberem também, porque quando aparecia jiboia de vida livre, ninguém matava, as pessoas me chamavam para ir lá e pegar o bicho. Então, acho que é muito avaliar caso a caso, que vizinhos você tem. É um condomínio que já vive em grupo dando problema por coisa pequena, não sei o que, eu não falaria. A gente aqui no Mesótica até disponibilizou, na época dos Silas, um cartaz para as pessoas colocarem nos prédios, nos murais dos prédios, indicando isso. Então, quem quiser depois pode pedir aqui no comentário, no direct, eu posso passar esse cartaz. Você podia pôr no site, né? Posso botar lá num postzinho lá para a galera baixar no site. Que era um cartaz explicando, olha, tem serpente, ela faz isso, ela não faz isso, ela é legal, ela é aquilo. Se você quiser vir conhecer... Venha conhecer se você quiser, ou quiser mais informações. Então, eu conheço pessoas que já pediram esse espaço para levar na reunião de condomínio e apresentar o bicho lá na frente, na reunião de condomínio, para todo mundo tirar aquele medo. Então, acho que tem alguns caminhos para isso. Importante a gente lembrar, eu acho, que dentro do seu apartamento, nenhuma convenção pode proibir você de ter um pet. Não pode, nenhum pet. Nenhum. O que as regras de condomínio podem fazer é definir as regras no convívio social, no elevador, na área comum, coisas desse tipo, aí sim, essa convenção ela pode prever, né? Estabelecer as regras do uso ou do trânsito desse animal ali dentro do condomínio. Eu acho que seria... Lembrando que se você tiver algum caso que seja crime, eles podem te denunciar, as medidas podem ser tomadas. Se você tiver um animal ilegal, ele pode denunciar para o órgão ambiental. Se estiver executando maus tratos, ele pode denunciar para a polícia, não sei, cada cidade vai ter a sua. Não é incomum mais o caso de cachorro. Exatamente. Cachorro que fica preso dentro do apartamento latindo o dia inteiro, o pessoal grava, mostra, não sei o quê, e é tratado como maus tratos hoje, né? É crime, e aí é outra história. E só uma coisa que eu acho importante, tá, gente? Por mais que a convenção não possa fazê-lo, muitas fazem. E aí, muitas vezes, o que acontece é judicializado essa situação. E aí, na Justiça do Brasil, gente, é House of Cards. Depende em quem cair. Se cair no juiz cheio de bons costumes, pode ser que isso te prejudique no sentido que realmente você tenha que sair ou tenha que abrir mão do seu animal, alguma coisa nesse sentido. Ou vice-versa, pode cair numa pessoa com bom senso e falar, não, isso aqui gera algum incômodo, essa pessoa causa alguma coisa, e evite ao máximo, né, gente? Você sabe que seus vizinhos têm fobia, que seus vizinhos não gostam de serpente. Não vai ficar dando rolê com a serpente no pescoço do elevador. Leva na caixa, fechadinho, igual qualquer pessoa faz com qualquer animal. Então também tem a nossa responsabilidade como responsáveis por animais de estimação, né? Perfeito. E aí, até pegando o que você falou, né? Pode ter convenções que a gente vai pegar que vão estar em desacordo com a lei. Então, aí nesses casos, judicializa. Então, vou dar eu peguei aqui, eu acho que 3 casos que já têm decisões do Superior Tribunal de Justiça que têm mantido uma compreensão com relação a essas convenções condominiais. Se a convenção não regular a proibição, por exemplo, falar que do tipo pode, não pode, se não tem nada sobre animais já estou acostumado a falar pets não convencionais, que eu já nem falo pets só. Se não fala nada sobre pets, o condômino, então, ele pode possuir animais de estimação. Se a convenção proíbe a permanência de animais causadores de incômodo, então não se vislumbra ilegalidade, ou seja, são animais que causam incômodo. A gente volta lá naqueles 3: incômodo, saúde e segurança. Então, se lá está falando relativo, né? Pode ser relativo, pode ser questionável. Eu peguei do meu prédio aqui, ó.
Não poderão ser mantidos nas unidades autônomas animais de qualquer porte ou espécie que causem incômodo aos demais moradores a qualquer hora. Copiou no Google. Sim, mas eu digo assim... Porque nada faz sentido. Qualquer incômodo a qualquer hora. Então, assim, chegar uma pessoa e falar, eu não gosto de cobra, é um incômodo. Em alguma hora. Sabe que ela pode... Entendeu? Só que assim... Sim. Eu sou muito bosta, né? Eu sou meio cuzão. Ai, não podia falar. Ah, pode, né? Eu ponho explicit lá. Pode. Se a pessoa falar, a serpente me causa incômodo, eu falar assim, o cachorro me causa incômodo. É isso. E ele fala, e se a convenção proíbe a permanência de quaisquer animais, ou seja, é o seu caso, ela não especifica qual é o animal, ela coloca quaisquer. Compreende que tem uma ausência de razoabilidade. Isso é uma coisa bem legal no direito, porque eles falam o seguinte, cara, isso não é razoável. E tem muita coisa que cai desse tipo de regra, porque eles falam que é o que você está trazendo, gente, mas não tem razoabilidade nisso aqui que vocês estão falando. Então, geralmente, já tem um entendimento da STJ e isso cai. E aí, um outro caso que é legal da gente falar disso porque aí também eu tenho visto crescer um pouquinho esse tipo de mercado ali, né? Do tipo, que tem o meu primeiro pet no convencional, amanhã eu falo, abro minha casa para ser hotelzinho, cuido do seu pet, te ajuda a cuidar do seu pet, papapá. O condomínio pode proibir isso, porque isso caracteriza uma prática comercial dentro dos condomínios. Então, e isso o condomínio pode sim, tipo, inclusive Dog Hero, qualquer tipo de serviços desses. Assim, inclusive o STF, se não me engano, esse mês teve uma decisão que pode proibir até Airbnb, né? Então, que pode proibir, o condomínio pode pôr no estatuto proibindo essa atividade exatamente por ser uma atividade comercial. Então, isso sim, totalmente. Isso já é uma discussão muito antiga do Airbnb, porque eles deixam em segurança, tem gente que aluga para assaltar, e tem uma discussão bem antiga com relação a isso. Perfeito. E é uma atividade comercial, né? Querendo ou não. Exato. Então, se você está aí, está sofrendo, está incomodado, diferente do André com os vizinhos dele, com os cachorros que latem, e quer fazer, então a gente separou aqui, aí eu vou dar os créditos aqui de muitas dessas partes jurídicas. Eu peguei no site Migalhas, que é muito bom, um site que cobre dia a dia do direito ali, do AUJ, um site muito, muito, muito bom, que eu acompanho há anos. Um artigo do advogado Fernando Borges Vieira. E aí ele deixa 2 serviçozinhos bem legais no final desse artigo dele, que fala sobre o incômodo em condomínios provocado por animais de estimação, que beleza, Fernando, muito legal o podcast, mas eu quero entrar na justiça contra o meu vizinho, não aguento mais esse arara, esse cachorro, o cheiro do biotério dele de rato fedendo no corredor do prédio inteiro, porque não é só vocalização não, né? Tem os cheirinhos dos bichinhos também, que às vezes você deixa um apartamento, faz um manejo de limpeza, esse cheirinho pode estar ultrapassando. Então, o que ele fala aqui? Passo 1 é reunir as provas, gravações de áudio, vídeo e prova testemunhal, convocando vizinhos ou até mesmo empregados do condomínio que presenciaram esse incômodo que você está alegando sentir. Conversar com seu vizinho e buscar compor-se de forma amigável. Vai bater na porta do seu amiguinho e fala, cara, tá me incomodando, pode mudar? Se não houver acordo, registre formalmente a reclamação ao síndico, encaminhando-lhe as provas colhidas, esclarecendo que já superou as tentativas diretas com o vizinho. Não sendo solucionada a questão, registre um boletim de ocorrência na delegacia de polícia mais próxima da sua ocorrência em razão da perturbação da paz. Isso aqui é muito importante, porque senão ninguém vai registrar o seu boletim de ocorrência. Chega lá e fala, olha, meu boletim é referente à perturbação da minha paz, que vai cair lá no sossego que a gente estava falando lá, garantido pelo Código Civil. E aí, não sendo solucionada a questão, notifique extrajudicialmente seu vizinho e condomínio, e aí colocando ali uma cópia do boletim de ocorrência que você fez, as demais provas e tal. E aí, meu querido, se ainda assim deu ruim para você e não deu solução, aí entrar com uma ação judicial, um pedido de comunicação, multa diária por continuação dessa perturbação, ou coisas do tipo. Beleza? Isso vale para o contrário também, né, gente? Então, se você tem um animal que as pessoas estão se incomodando, a ausência desses elementos servem na forma de defesa também. Então, se a pessoa judicializa alguma coisa, fala, olha, gente, não teve nenhum contato direto, não teve solução de resolução, não tem prova, não tem isso tudo. Então, você também pode usar a ausência desses pontos como uma forma de defesa própria aí de uma situação no oposto.
Mas, cara, eu acho que é isso, cara. Essa reflexão que estava me incomodando. Eu tô feliz do podcast porque ele me ajuda a colocar para fora essas coisas, de compartilhar, sabe? Então, é uma reflexão. Eu acho que a reflexão leva a melhora da sociedade. Então, se as pessoas que estão ouvindo aqui tiverem essa reflexão, a gente vai poder espalhar essa reflexão para as pessoas terem mais consciência na hora de manter seus animais. Né? Mais bom senso, mais senso de comunidade, mais empatia. Eu acho que tem tudo isso. E eu acho que esse tema é tão legal quanto o que foi da palestra do encontro que teve, para quem perdeu o encontro, a sexta edição do Encontro de Robista, né? É sobre cada vez mais a gente saber dos nossos direitos. Eu acho que isso é muito importante para a gente, sabe? Principalmente uma área que não é tão clara ou é confusa a legislação, que é de espécies não convencionais, principalmente aí para réptil e anfíbio. A gente saber disso é muito importante, cara. Acho que é sensacional demais, assim. E aí, ainda falando de como agir, vou passar um outro compilado que ele fez aqui, é de tipo uma síntese de recomendação para quem é proprietário de animal e mora em condomínio. Então, essas regrinhas que já estão estabelecidas na lei ali, né? Então, chamando atenção sempre lá para cuidado com violação à saúde, segurança e sossego. A culpa não é do animal, nunca. Isso é outro ponto importante. Sempre é do tutor, né? Que, igual o André falou, ou não adestrou, ou não fez isso, ou não deu o melhor para que ele se expressasse ali. Então, o condômino, né, no caso, o proprietário, ele pode manter animais em casa ou apartamento, ele pode receber visitas com seus animais. Então, isso aqui é um ponto legal também. Então, tipo, o cara pode ir na sua casa e levar o petzinho deles, o condomínio não pode privar essa entrada. Os animais hão de ser transportados pelo elevador de serviço. Então, acho que já é uma coisa que já está certa também. Cães não precisam usar focinheiro, desde que não ofereçam riscos, mas o André muito bem salientou, existem leis municipais que listam algumas raças e... Independente de ser dócil, bravo, o que for, só de ter aquela raça ou ter o peso acima de X, algumas cidades têm leis que exigem o uso de focinheiro. Perfeito, mas as convenções de condomínio também pode prever, caso não tenha uma lei, por exemplo, no município, que cães de grande porte ou agressivos terão que usar focinheiro ali quando transportados. Sempre com coleira ou com guia. Não se permite que crianças pequenas passeiem, por exemplo, com animais sem a supervisão de um responsável, né? Então, não deixe seu teio de 2 metros descer com seu filho de 3 anos para passear no jardim do condomínio. De se prezar pela saúde, segurança, sossego e tal, dos empregados e visitantes. Higiene também da área comum, obviamente, né? E controle de barulhos causados pelos animais. O André até colocou aqui uma pergunta. Como no roteiro? Como você vai controlar o barulho de uma calopsita? Não controla. Aqui eu acho que é muito mais sobre, por exemplo, você tem ali na legislação prevê a questão dos decibéis, né? Que é a altura desse barulho. Então, se você tem um animal que emite, vocaliza acima dos decibéis permitidos naquela zona, porque aí você entra uma questão do PDU lá, a zona, cada zona vai ter o número de decibéis permitidos. Zona industrial tem uma, outras tem outras, comerciais outras. Talvez entender que você não tem um pet para morar naquela zona. Exatamente. Então, vai procurar um outro lugar, vai morar num sítio mais afastado, vai morar em algum lugar. O que você não pode fazer é que toda uma sociedade que vive ali há um tempão agora precisa se adaptar, porque o queridão chegou. O alecrim dourado brotou aqui. Inclusive, eu vou fazer um merchan aqui, para que se você ter essa dúvida, portal Meu Exótico, nós temos o quiz Meu Exótico Ideal. Então, você consegue ir lá, colocar as características da sua vida, e tem um autor inglês que ele fala o seguinte: a posse responsável, ela começa na escolha do animal adequado para a pessoa. Então, você escolher o animal que é compatível com a sua vida, com o seu estilo de vida, é a primeira grande ação de posse responsável. Perfeito. E acho que é isso. Se tem mais algum ponto, mas eu acho que foi bom trazer essas regrinhas e fazer esse desabafo. E assim, não só de cobrar, né? Não só você cobrar do seu vizinho, cobrar do outro, mas também de você se responsabilizar pelas suas atitudes com os seus animais. Então, é uma via de mão dupla e, como o Fernando falou, né? A gente aprendendo a ter bom senso, eu brinco que se tivesse bom senso no mundo não precisava de lei, né? Então, a gente sabe que não tem. Exato. Mas se a gente vai um pouquinho mais, a gente vai ver uma sociedade melhor e a gente vai enaltecer ali os benefícios da posse dos animais de estimação.
E eu sei que é muito tópico, é muito distante, mas a nossa missão como Meio Exótico é promover a posse responsável, promover a discussão de qualidade, promover bate-papos como esse e levar isso para o máximo de pessoas. Inclusive, já deixo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, avalia, deixa seu like e principalmente compartilha, né? Eu acho que esse podcast pode e deve ser compartilhado com qualquer pessoa para exatamente levantar reflexão. Esse daqui especial, você tem uma missão, que é mandar no grupo do condomínio. Esse aqui imagina. É muito importante que vocês mandem nos grupos dos condomínios para saberem sobre isso. E aí, vou trazer um ponto para nossa galerinha aqui, principalmente da serpente. Não faz barulho, não tem cheiro, isso e aquilo. Mas é um incômodo social ficar com ela no pescoço, no elevador, no hall do prédio, andar, é um incômodo social. Além de ser um incômodo para o bicho, que não curte isso, é um incômodo social porque você, e aí, como a gente fala de empatia, eu não sei se o outro tem uma fobia, eu não sei se o outro tem um medo. Ou se Então, ele não tá afim, que é direito dele. É o direito dele. E não é uma função de um animal de companhia ser exibido. A exibição é crime. Então, E mesmo que seja com argumento de educação ambiental. A educação ambiental é voluntária. Exato. Exatamente. Outra coisa. Então, se você está lá na área do condomínio querendo causar, fazer raiva naqueles vizinhos que reclamam dessa serpente, vou descer mesmo, vou esfregar na cara, vou botar aqui no meu pescoço e vou. Isso pode ser uma prova, por exemplo, que ela vai usar para te denunciar por incômodo social. Então, tome muito cuidado com isso. De longe, isso não é uma educação ambiental estruturada, com tudo que uma educação ambiental precisa fazer. Isso é apenas um exibicionismo mesmo humano, tá? E que, inclusive, utilizar um pet silvestre para fazer isso é proibido pela lei. Eu acho que é isso, hablamos. Se hablou, agora se hablou. O podcast, nós falamos meia horinha, a gente fala sobre isso, estamos finalizando 57 minutos nesse momento, mas foi muito produtivo, é sempre bom estar com maravilhoso. Você. Agora nesse frio, porque meu aquecedor queimou e eu estou querendo descobrir o que aconteceu. Se eu causei um incômodo social e botei fogo no prédio. Mas obrigado por mais essa troca de ideias, esse debate produtivo. E vamos ver o tema do próximo, qual que vamos trazer aí para a galera. Vamos para o próximo episódio. E se você teve casos como esse, teve problema com seu vizinho, deixa aqui nos comentários para a gente aqui no YouTube, para a gente ouvir esses causos aí que a gente gosta bastante. Beleza? Valeu, André. Um abraço.